Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para finalmente fazer um comentário sobre o último filme dessa nova velha trilogia do Planeta dos Macacos. Eu digo nova velha porque nós temos aquela do final dos anos 60, que o primeiro é de 68, ele deságua ali em meados dos anos 70, depois tem um seriado também, histórias em quadrinhos, tem um livro do qual ele é adaptado, que pelo que eu dei uma olhada ele é muito bom, apesar de ser bastante curto. Eu prefiro muito mais os filmes do que o livro. E como eu digo, é uma nova velha porque ele é de... O primeiro filme é de 2000, eles são filmes de 2011, 2014 e o último é de 2017. E nessa época dessa comunicação quase que instantânea, né? Na velocidade do clique ali no teclado digital do smartphone, dos smartphones, qualquer coisa que tenha mais de 2 semanas já é, entre aspas, notícia velha, já se passa logo em seguida para nova notícia e para as novas especulações. Mas mesmo assim tem filmes que eu gosto de rever. Atualmente eu estou vendo essas bobagens, mas eu pretendo me enveredar por outros caminhos. E só para comentar, uma coisa que eu já enunciei aqui, eu prenunciei aqui, é que de fato eu gosto bastante dessa série, meu, Planeta dos Macacos. Eu assisti a antiga quando eu era criança, acho que eu tenho ali uns 5 ou 6 anos. Porque, como eu já comentei aqui, eu não sei se o SBT ainda faz isso, porque tem muito tempo que eu não assisto TV, o que é uma falha assim, de caráter. Eu acho que eu deveria assistir muito mais TV, né? Porque é o meio de comunicação mais popular, mais barato, é aquilo que, entre aspas, o povo, né, tem acesso. Eu acho que a gente deveria prestar muito mais atenção no que é divulgado e propagado por essa mídia de massa. Mas voltando, né? Acho que a primeira vez que eu assisti o Planeta dos Macacos, eu tinha ali uns 5, 6 anos, quando ele foi exibido no SBT, porque, como eu disse, eu não sei hoje, mas quando eu era criança ele costumava fazer maratonas ou sessões temáticas. Então, na semana passará filmes sobre guerra, filmes sobre férias, filmes sobre casamentos. E nesse caso foi o Planeta dos Macacos, que eu acho que, como eu disse, na época eu nem sabia que esse filme existia, claro que eu era criança, então passou uma semana inteira à tarde, não sei qual era o nome da sessão de cinema do SBT, não sei se era Cinema em Casa, não sei, não me lembro mais. Aí eu assisti o Planeta dos Macacos, o Retorno ao Planeta dos Macacos, a Fuga do Planeta dos Macacos, acho que é a Conquista do Planeta dos Macacos, e depois tem a Guerra pelo Planeta dos Macacos. Eu acho que assim, o primeiro filme é espetacular, até hoje eu revejo, ele é sarcástico ao extremo, eu gostaria muito de rever daqui a alguns meses. O terceiro filme, né, que é A Fuga do Planeta dos Macacos, é hilário, que é é inspirado daqueles sitcoms, né, ali dos anos 70 e tal, é bárbaro. O filme é muito bom. E quando eu era criança, eu tinha a impressão de que os atores que interpretavam o Cornelius e a Zira, eles apareciam no filme, tinha uma contraparte, né, eram os mesmos atores interpretando outros personagens, só que sem a maquiagem e a fantasia de macaco, eles eram veterinários, né? E como eu disse, quando eu era criança, eu ficava com essa impressão de que eram os mesmos atores, só que sem a, o disfarce ali de macaco, mas eu nunca pesquisei para conferir se eram atores diferentes e tal, mas quando eu tenho curiosidade de rever esses filmes justamente por isso, porque quando eu era criança eu fiquei com essa impressão de que eram as mesmas pessoas, só que sem a fantasia, mas eu nunca pesquisei para comprovar se essa minha impressão era verdadeira ou não. Então, pois bem, estou aqui para comentar sobre o último filme, né, que é o Planeta dos Macacos, é War of the Planet of the Apes, e é bacana porque os filmes eles vão aumentando progressivamente de duração. O primeiro tem 1 hora e 45, o segundo tem 2 horas e 11, e esse tem 2 horas e 22, que são muito bem usadas. Tem uma série de coisas no filme que me desagradam bastante, e eu tenho certeza absoluta que não foi, entre aspas, devido aos roteiristas ou ao diretor, da Matt Reeves, e sim provavelmente por pressões ali dos produtores, dos investidores do filme, né? Porque o nome do filme é A Guerra, então tem que ter uma guerra.
Mas provavelmente a guerra que o diretor Matt Reeves e os roteiristas queriam era mais uma guerra interna, subjetiva, do que uma guerra literal, né? Mas como infelizmente assim um público médio, ele é meio que incapaz de perceber essas sutilezas, então é necessário que tenha bombas, explosões, tiros, gente morrendo, né? Tem que ter isso, senão a pessoa sai da sala de cinema e vai embora. Enfim, né? Essa é uma parte que me desagrada, esse belicismo que está ali presente no filme, que eu acho que seria totalmente desnecessário, porque, repetindo, a guerra do filme, ela é subjetiva, é desse dilema ali do ápice ali do desenvolvimento do Kaiser, né, do César, que é interpretado de novo aqui pelo Andy Serkis, que, repetindo, o único ator que se mantém ao longo da série é o protagonista, o Andy Serkis. Todos os outros mudam. Porque assim, o que faz o Maurice, né, que é o orangotango, é um outro ator. O que faz, como é que é o nome dele? O Rocket, que é tipo, não é um chimpanzé, um outro macaco. Acho que é um bonobo. Aí mudam também. O que faz o chimpanzé, que é o Luke, mudam também. Aí quer dizer, como eu disse, eu acho que um certo desrespeito ali com o trabalho dos atores, eles poderiam. Tudo bem que é, enfim, né? Tem muita gente que vai dizer que não é um ator, mas para mim é, pô. Eles fazem uma digitalização ali dos movimentos e das expressões faciais do ator. Então é literalmente o ator que está ali em cena, né? É o som da voz dele, são os trejeitos da forma de caminhar, de gesticular, de olhar para o outro. Então, para mim, é um trabalho do ator e, como eu disse, me incomoda muito essas trocas subreptícias, assim, que são recorrentes nesses atores. Isso eu acho desrespeito não seria necessário. Tem um macaco que é meio humorista, né, no filme, que é interpretado até por um ator que eu fiz questão de não lembrar do nome, que é uma dessas figuras que era uma promessa de que faria sucesso e ficou só na promessa. Ele fez uma série de filmes assim fracassadas. Coitado, nadou e morreu na praia. E tem a questão também da imitação ao filme Apocalipse Sinal, porque uma coisa é você fazer referências, porque assim, há filmes, principalmente para pessoas assim da nossa idade, né, ou da minha idade, né, que tem 30, quase chegando aos 40, tem filmes que são paradigmáticos porque nós assistimos na infância, nós somos fortemente influenciados por eles e, de fato, se você parte para fazer cinema, seria meio que impossível não referenciar esses filmes e suas obras. E um deles é justamente o Apocalipse Sinal, que é do Coppola, né? Que, como eu disse, não é uma releitura, mas há cenas que são muito parecidas, em especial pelo trabalho do Woody Harrelson, que é um ator que eu não vou dizer que desgosto, mas eu sou assim meio que indiferente. Eu nunca vi assim nossa, né, um grande personagem. Porque assim, nesse filme, esse Woody Harrelson é aquele cara que tem um nariz esquisito. Ele deliberadamente ele imita o. Meu Deus, esqueci agora o nome dele. Meu Deus, como é que eu sempre esqueço o nome dessa figura. Meu Deus, eu não vou lembrar. Que ele fez, claro que ele fez o Apocalipse Sinal, ele fez Gata em Teto de Zinco Quente, fez lá o pai do Superman, né? Meu Deus, esqueci o nome, eu sempre me esqueço do nome do cara. Aquele ator italiano, não vou lembrar. Enfim, né? Não vou lembrar. Não vou lembrar mesmo. Eu sei que ele está em uma série de filmes que eu gosto, né? Como, por exemplo, né? Como eu disse, o próprio Apocalipse Sinal, Gato em Teto de Zinco Quente, lá no Superman, né? Uma porrada de filmes, né? Mas, voltando, ele imita ali, né? Ou tá também no Poderoso Chefão, daqui a pouco vem o nome e eu lembro que eu gravo assim os vídeos de improvisa, deveria fazer algumas anotações para não esquecer desses detalhes. Mas, enfim, ele deliberadamente, ele não faz referências a esse personagem do ator.
ele literalmente imita o cidadão, o tom de voz, o jeito de andar, ele até engorda para ficar mais parecido com ele, pelo menos nesse filme. Eu digo, poxa, uma coisa é você fazer pequenas referências, né, pontuais, para que o público faça essa correlação, né, quem pelo menos assistiu ao Apocalipse Sinal, mas o cara imita em tudo, como eu disse, no tom de voz, no jeito de falar, entonação, os trejeitos, ele engorda para ficar mais parecido com o Poderoso Chefão, né? Daqui a pouco me vem de novo o nome dele, que tá aqui na ponta da língua, mas eu não vou conseguir lembrar, porque é muita coisa. Para lembrar de tudo é meio difícil. Aí, voltando, né? O cara, literalmente, o de Harrison, como se ele não faz referência, ele imita o cidadão. Aí isso me incomodou bastante, né? Aí tem também aquele Rancola do Kaiser, né? O do Caesar, né? Que é o Andy Serkis, que, repetindo, também me incomoda porque meio que, não sei se seria como é que se diz? Um desdobramento natural dos acontecimentos do filme anterior, mas ele se transforma numa personagem talvez muito diferente dos filmes anteriores. Eu não sei se eu gostei, porque no filme anterior, né, que é entre aspas o confronto, né, Dawn of Planet of the Apes, ele é, entre aspas, ele se vê obrigado a matar um dos companheiros dele, que é o Koba. E a partir disso ele acaba percebendo que os símios, né, eles não, aquela comunidade deles, não era, entre aspas, superiores aos seres humanos, né? Que eles estavam, entre aspas, passíveis aos mesmos tipos de problemáticas sociais e de interação, especialmente voltado a essa questão da violência, do abuso da força, que parece que é inerente às comunidades humanas. Então, o César, ele, depois de, entre aspas, de cometer esse assassinato, ele percebe que talvez esse sonho de uma sobrevivência de uma sociedade, mesmo que uma sociedade planeta dos macacos, não seria possível, talvez seria melhor acabar com esse sonho da civilização e do progresso, talvez isso não leve a nada, que os humanos simplesmente seriam substituídos por esses símios, né, pelos gorilas, orangotangos, chimpanzés, bonobos, etc., mas que eles reproduziriam esses mesmos ciclos de violência, de agressão, de opressão que é, entre aspas, endêmico às comunidades humanas. Aí quando o César ele se depara com isso, como se a determinadas vertentes ou formas de racionalidade, de racionalizar o real e de tentar, entre aspas, dominar o mundo à nossa volta e transformá-los, tanto a natureza quanto os outros indivíduos, isso inevitavelmente produz a guerra, a violência, a opressão, desrespeito, etc. E de certa forma esse Kaiser, né, o César, ele percebe isso, ele tem esse insight e ele perde essa convicção, essa vontade de liderar e talvez promover o surgimento de uma nova sociedade. Porque tanto no primeiro filme, que é a origem, como no segundo, esse confronto do planeta dos macacos, surge ali, nessa mente de César, né? Esse sonho de criar uma sociedade dos símios que seria pródiga, né? Seria pautado na afabilidade, no respeito ao próximo, mas, como eu disse, devido aos acontecimentos do filme anterior, nesse filme, que é a guerra, eu acho que daí que vem o nome da guerra, não da guerra literal, mas dessa guerra psicológica, César ele percebe que, inevitavelmente, toda a sociedade é constituída desses atos de violência, né? Que talvez toda a sociedade, em sua origem, esteja, na verdade, como elemento fundante, um ato brutal, né? de violência, de opressão, de marginalização ou de subalternidade, né? De um grupo em relação a outro, e isso é que funda a sociedade. E como eu disse, parece que César ele perde essa fé de que é possível criar uma sociedade livre de opressão, de violência e do escravismo, e ele meio que deixa isso do lado, né? Se os macacos tiverem que morrer, morram. Porque mesmo que eles sobrevivam, eles criarão, entre aspas, esse planeta dos macacos que será tão violento e opressor como aquele que foi desenvolvido pelos seres humanos. Que, entre aspas, não há uma comunidade, um grupo, uma raça, uma etnia, etc., que seja eminentemente boa.
Mas o que transforma uma sociedade em algo mais positivo e pródigo não é um elemento essencialista, né? Como se estivesse ali entre a... Porque, de certa forma, era essa a crença que circundava ali no filme anterior, a conquista, né? Que essa vida ligada à natureza, né? A exploração sustentável dos recursos naturais, ao respeito ao próximo, ela promoveria uma sociedade livre de opressão e violência. E como diz, na passagem do primeiro filme para o segundo, e principalmente aqui nessa guerra, o público ele é levado a se questionar sobre isso, né? De que, primeiro, há essa noção de que toda a sociedade, né, ela surge, entre aspas, lembrando aqui da filosofia do século XVIII, não a partir de um pacto social, mas a partir de um ato de extrema violência, de ultraviolência, e daqui a pouco eu falo sobre isso, porque tem isso no filme, é por isso que eu estou falando isso. E segundo, que toda sociedade ela produz, ela promove ou dissemina a violência em algum grau. A questão que eles se colocam é, primeiro, esse ato de ultraviolência, de extrema violência que está ali na base ou na origem de toda a sociedade, ela se efetiva para promover, entre aspas, um bem maior, não é? Ou, entre aspas, ela se realizou de forma meio que necessária, se fez isso porque foi necessário para um bem maior, quer dizer, uma visão meio utilitarista, né? E dois, toda a sociedade ela promove algum grau de violência e de opressão, mas a questão é como lidar com isso e como, entre aspas, tentar minimizar esses atos de violência ali no seio social. Eu acho que são essas duas indagações, são esses dois questionamentos que são levantados pelo filme. Né? Quase lembrei do nome do ator italiano. Meu Deus, como é que eu me esqueci do nome do cidadão? Mas vá lá, eu já citei os filmes que eles têm. Ele já até trabalhou com Johnny Depp, ou seria melhor dizer que Johnny Depp que trabalhou com ele no Dom Juan de Marcos, né? Meu Deus, Marlon Brando, agora sim. Porque, como eu disse, o Woody Harrelson, ele imita descaradamente o Marlon Brando de Apocalipse Now. Isso me incomodou profundamente. Tudo bem que eu gosto do Marlon Brando. Acho ele um ator estupendo. Acho que um dos melhores ali da história do cinema. Mas imitar o cara, bicho, do tom de voz, no jeito de falar, sabe, no corte de cabelo, que no caso Marlon Brando no filme estava careca, né? E esse Woody Harrelson também ele raspa o cabelo. Mas assim, imitar, poxa, talvez para quem não conhece, uma menina que nunca viu o Apocalipse Now e assista essa interpretação do Woody Harrelson, até acha bacana. Mas é uma coisa que não combina com o contexto do filme, me desagradou bastante. Apesar de eu ficar feliz com as referências ao Marlon Brando, mas em excesso tornou uma coisa assim meio enjoativa, não me desceu de jeito nenhum. Eu já não gostava do Woody Harrelson, agora que eu não gosto de jeito nenhum. Ele pode fazer o que ele quiser. Eu nunca vou me esquecer dele imitando o Marlon Brando, tentando imitar. Como me desagradou muito. Agora voltando, né? Parece que o filme ele trabalha voltando com essas duas temáticas. Né? Primeiro, com essa tese de que toda a sociedade, em sua origem, ela conta com um ato de extrema violência, de ultraviolência, como elemento fundante, como uma pedra ali basilar, né? E o segundo, de que toda a sociedade ela precisa aprender a como lidar com a violência, né? Por exemplo, a nossa por exemplo, criou isso que nós chamamos de justiça, né? O encarceramento em massa, né? Mais de 250 mil brasileiros presos, são mais 300 mil, etc, né? Enfim, né? E voltando à questão das referências ao Holocausto, porque os macacos, porque há dois elementos, dois núcleos, digamos assim. Né? Tem os macacos, que são liderados pelo Kaiser, né? Eu vou enfatizar esse nome, e tem um outro grupo que é liderado pelos humanos, que são que é o que então, dos humanos que estão ali ocupando uma base militar, né? Um paiol, onde tem uma série de armas, né? Que são liderados pelo Coronel, né? Que é o personagem lá do Woody Harrelson. Eu nem lembro se ele tinha um nome, porque só dizem que ele enlouqueceu. E é bacana porque
Assim, o filme ele é contado de uma forma meio confusa, mas a história basicamente é o seguinte: é, pa- inicialmente é desenvolvido lá no primeiro filme, né, uma espécie de vírus que era supostamente, que ele tinha uma, um efeito que era supostamente positivo sobre o sistema nervoso, né? Se o indivíduo ele tivesse problemas nas suas células nervosas, ele provocava uma melhora nessas células ou um desenvolvimento acelerado dessas células e acabava minimizando esses problemas neurológicos. Só que depois que esse vírus ele foi mutado geneticamente em laboratórios, ele passou a ser altamente nocivo e ter uma taxa de mortalidade altíssima. Isso eliminou ali, sei lá, 95% da humanidade e os poucos remanescentes viviam em pequenas comunidades e estavam ali à beira do extermínio. Nesse filme, aqui na guerra, esse vírus ele sofre uma nova mutação e agora ele, entre aspas, não mata esses indivíduos remanescentes, né, esses poucos humanos que sobram, mas parece que ele afeta o sistema nervoso de uma forma tal que o humano ele perde essas capacidades mínimas de raciocínio, né? Então ele perde a capacidade de fala, de um pensamento racional mais fino, etc. Enfim, ele vira um humano, ele vira, entre aspas, um animal, né? Digamos assim, racional, assim como antes os macacos eram, né? Porque enquanto os macacos ali, os símios, eles se tornam mais inteligentes devido à ação desse vírus no seu sistema nervoso, porque as sinapses nervosas dessas células neurológicas, elas passam a funcionar de uma forma melhor, mas nos seres humanos ele tem esse elemento, esse efeito negativo. E, como eu disse, esses humanos remanescentes estão ali à beira da extinção, em vez deles recuarem, não. Eles resolvem ali intensificar essa exploração sobre os seres humanos, ou sobre os primatas, né? E daí que surge esse impasse. Há esse grupo militar, que é liderado pelo Woody Harrelson, que de certa forma representa ou simboliza, por exemplo, a Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial, e há um grupo ou grupos militares que virão até a sua base, até a Alemanha, né, digamos assim, nazista, para tirá-lo do governo daquela região ali, como é apresentado pelo filme. E daí se desenrola a trama, né? E os primatas no filme, né, liderados por César, eles são capturados, né, ali pelo coronel, né, Woody Harrelson, que é o Woody Harrelson, não lembro agora qual era o nome do personagem do filme, e eles são levados para a base deles, quer dizer, para a Alemanha, para trabalharem de forma forçada para construir essa infraestrutura que eles necessitam para permanecerem na guerra. E, como disse, os humanos no filme eles são associados nitidamente aos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, e os símios ali, né, os chimpanzés, os orangotangos, gorilas, etc., eles são os judeus, né? Os israelitas, aquela galera que foi levada para os campos de extermínio, né? Nazi. E assim, talvez, como eu disse, o público geral não perceba ali determinadas sutilezas da trama, mas eu acho que foi bacana essas referências a isso. E também é uma série de referências a um personagem bíblico que eu gosto, né? Que talvez seja um dos meus preferidos, que é o Moshe lá, né? Que é o Moisés. Porque o César, ele, entre aspas, funciona no filme como uma espécie de não só de líder, mas de líder civilizador, né? Porque ele conduz no final, durante o filme, esses primatas, esse povo escolhido, né, para a terra deles, né, que está além de um deserto. Então, no final do filme, passa uma peregrinação, uma migração desse povo, né, pelo deserto até chegar à terra prometida. A ideia é que há essa referência maior à figura do Moisés, né, porque no Êxodo bíblico, Moisés ele não entra na Terra Santa. Se não me engano, na Bíblia não se diz que Moisés morreu. Ela comenta que Moisés ele avista ali a terra prometida, ele se afasta, ele vai para uma região mais recuada e desaparece da história, não aparece mais. Como eu disse, se não me engano, não é dito se ele morreu ou não. E também no Planeta dos Macacos não fica
explícito ali que o personagem morreu, né? Ele tem um ferimento, não, o César, ele avista essa terra prometida, ele está sangrando, está muito ferido e ele se encosta numa pedra. Aí você pode dizer, ah, ele morreu. Não, para mim não. Mostrou, ele está ferido, ele se deitou e fechou os olhos. Se ele morreu ou não, já é uma outra história. E como disse, é muito bacana essa série de referências. Em alguns momentos ela é positiva, como nessa coisa dessa referência ao êxodo bíblico, ao essa correlação entre esse César e o Moisés, as referências, né? Mesmo que não são sutis, né? Ao Holocausto judeu, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, que foi bacana no filme. E voltando, o que me incomodou foi um elemento humorístico que tem ali relacionado a um determinado personagem, que era só o Bad Monkey, né? Que era o macaco mau. Ele nem tinha nome. E essa imitação ou macaqueação, né? Vamos aproveitar aqui o Planeta dos Macacos, do Woody Harrelson em relação ao personagem de Marlon Brando, que, como eu disse, me incomodou muito durante o filme. Como eu disse, talvez para quem não para quem é mais jovem, não assistiu Apocalipse Now, isso meio que passa desapercebido, mas para mim, né, eu que assisti o filme, o outro Apocalipse Now, ver aqui o Woody Harrelson, que é um ator muito inferior, né, mas um pouca nota, imitando Marlon Brando, para mim foi ofensivo, né, mas paciência. É bacana também as referências que eles fazem, de novo ao Planeta dos Macacos, que eles encontram uma menina que eles dão o nome de Nova, que é bacana porque no filme lá do Charlton Heston, de 68, há uma humana chamada Nova. Aí você pode pensar, eita, será que essa menina é aquela do filme? Tem, por exemplo, o filho mais novo do César, o nome dele é Cornélios. Aí você lembra da Cornélias, né? Do filme antigo, né? De 68. Aí, como eu disse, é bacana porque você vê essas várias referências, né? No filme antigo, tinha os orangotangos, né? Que são aqueles macacos ruivos, né? Ou meio aloirados. Eles eram os intelectuais da sociedade, né? Os cientistas, os arquitetos, etc. Né? E nesse filme, né? Essa aqui é a Guerra do Planeta dos Macacos, né? Tem o orangotango, que é o Maurice, que ele é o conselheiro ali do César, ele que sabe ler e escrever, ele que ensina e define as leis dessa nova sociedade dos símios, né? Que é muito bacana isso. E no filme, voltando, né, o Woody Harrelson, ele enuncia isso, né? De que os humanos, eles fracassaram e em breve esse mundo se tornará no planeta dos macacos. É como se eles fazem várias referências a esse filme lá dos anos 60, né, de 68, prenunciam que haverá no futuro esse planeta dos macacos. A gente fica ansioso para ver, porque realmente o que mais me agrada, assim como um curioso, um leigo, é a forma como essa sociedade símia ela se desenvolve e, repetindo, ela serve como uma espécie de metáfora para o desenvolvimento da própria sociedade humana. Como é que os seres humanos eles se desenvolveram de seres, entre aspas, primeiros, né? Simples, rudimentares, que viviam talvez em savanas ou em pequenas florestas ou em regiões de vegetação arbustivas, desenvolveram-se em uma determinada direção que os levou à construção e desenvolvimento das sociedades, das civilizações, etc. E eles enfatizam isso, né, repetindo, de que na base, na origem de toda a sociedade, a civilização, há um ato ali de violência, mas do parte dos humanos em relação aos primatas, como é mostrado no filme, porque ali os macacos eles se veem obrigados a se organizarem de forma política e até militar para resistir à violência e à opressão por parte dos humanos. Isso acaba promovendo o surgimento de uma nova sociedade, que é esse planeta dos macacos, e e traz essa violência por parte do César em relação a esse outro personagem que ele assassinou no filme anterior, que é o Koba. Porque assim, eles. E aí, como é que a gente vai lidar com elementos ligados à justiça, né? À moralidade, né? Porque eles no filme anterior eles tinham uma máxima, né? Que era macaco não mata macaco. Mas eles perceberam que
na sociedade nem tudo é assim, né? Preto no branco. Às vezes é preciso tomar determinadas atitudes que são mais radicais, né? E talvez essas tomadas de consciência, esses insights sobre justiça, direito, cidadania, estejam ali na base de toda a comunidade humana, né? E sem falar também na questão do afeto, que eles enfatizam muito. E é em relação a esse afeto, que talvez fosse o ponto ali focal do roteiro e da direção, né? No caso, a direção do Matthew Rivers, que seria o elemento, repetindo, focal da trama que ele gostaria de contar no desenvolvimento de uma sociedade e que há sim a possibilidade de uma base ou de bases novas para as sociedades. No caso do filme é das plantas dos macacos, dessa sociedade dos símios, mas os macacos ali no filme, esses primatas, eles servem como uma alegoria para a nossa tentativa de refundar a sociedade e a civilização humana em novas bases, que não é simplesmente a científico-tecnológico, a racional instrumental, etc., que é a base da nossa, mas sim uma sociedade nova a partir das relações afetivas. Né? Talvez ele seja, entre aspas, um marco que conduzirá a nossa sociedade a um estado mais harmonioso, né? Porque, repetindo, no filme eles abundam esses exemplos, né? Do afeto, do carinho, da atenção ao outro, dessa relação de alteridade. Porque, como eu disse, toda essa sociedade nova que se desenvolve no filme tem como base essas relações de afeto, né? E o que atrapalha, dificulta, entre a fundação dessa nova sociedade, que no filme ele chama de Planeta dos Macacos, né? A personagem de Woody Harrelson chama, são justamente essas intrusões humanas e que conduzem a uma violência extrema, né? Ou extremada. Acho que, né, para eles, como disse, essas ações de violência, de opressão, do escravismo, do preconceito, e até o uso, né, indiscriminado das técnicas, né, de uma racionalidade técnica, é que dificulta e que atrapalha o desenvolvimento social e o florescimento do espírito humano. Né? E pelo menos, como eu disse, são esses elementos que eles ficam enfatizando o tempo inteiro, ao ponto de ser impossível um telespectador não perceber isso. E, repetindo, é possível, né? Essa subsistência, essa sobrevida, esse aperfeiçoamento das relações humanas e das sociedades humanas, que não virá por meio do desenvolvimento técnico-científico, nem de uma racionalidade técnica, e muito menos pelo simples retorno à natureza. Porque o porque há muito desse discurso hoje, né, de voltar para o campo, de ter uma alimentação saudável, de praticar atividade física, de ser vegano, etc. Essas bobagens mercadológicas. Porque a partir do filme e a tese ali que ele defende é que não são esses elementos que vão trazer melhorias para o espírito humano ou para as sociedades humanas, mas sim a o afeto, né? Essa possibilidade de olhar para o outro, de ajudar o outro, de viver, entre aspas, em comunhão, né? Acho que essa é ali a mensagem que o filme aborda, mesmo que não seja explícita, mas está ali o tempo inteiro. E há também um outro ponto de destaque que esse me agradou bastante, que é a referência ao cinema ao western, né? Aqueles filmes de cowboys e etc, né? Que até a trilha sonora lembra muito aqueles filmes de cowboys, etc., que é muito bacana, né? Isso, essa referência a um gênero de cinema, de filmes que é clássico, em especial quando a gente pensa nessa cinematografia americana. Dá até vontade de parar e ver alguns desses filmes de westerns antigos, né, como Rio Bravo, Rastro de Ódio, O Homem que Matou Facínora, deixa eu pensar no outro, Right Now, né? Que eu não esqueci como é que é o nome em português, né? Mas que eu gosto bastante que é com a Grace Kelly, né? Enfim, né? Eu acho que eu vou partir para assistir alguns filmes de westerns também, que me agrada muito as discussões éticas, né? E sobre a justiça que eles desenvolvem e apresentam nesses filmes. Mas voltando, né, em síntese, aqui Planeta dos Macacos, A Guerra, de 2017, direção de Matt Reeves,
os dois atores ali protagonistas, ou os co-protagonistas, são o Andy Serkis, que é o César, e o Woody Harrelson, que é o Coronel. E não me lembro do Coronel ter nome, né? Mas é isso, o filme é muito bom, vale a pena ver o filme. Apesar de alguns elementos negativos, a gente releva e fica só com a parte central do filme. E por enquanto é só, até o próximo filme, né?